Pronto, já coloquei pra gravar. Gente, vocês que estão aqui, vocês têm alguma dúvida em específico que vocês querem tirar logo no começo? Oi, Daniele, tudo bem? Tudo bom? Aqui, eu tô com muita dificuldade no ciclo de Krebs. Se você puder, assim, dar uma pincelada bem detalhada nele, assim, de uma forma que você acha que a professora vai pedir na prova, eu agradeceria. Deixa eu compartilhar a tela aqui também. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá dando pra ver. Beleza. Rafa, Sara, vocês têm alguma dúvida específica? Em específico, não. Vitória, você teve dúvidas tipo no funcionamento do ciclo de Krebs ou em geral? Eu tive um pouco de dificuldades na hora das o que os ciclos, em quais partes vai o NAD, o FAD, o que sai ali, quantos carbonos tem no início. É Aqui, mais esse o meu problema. acho que eu vou fazer, vou explicar essa parte desenhando então. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir. Imagino que você também não pegou muito bem o ciclo do glioxilato, né? Até que eu consegui entender melhor, porque a professora pediu para que a gente fizesse uma revisão e apresentasse para a sala, e esse especificamente foi o meu. Então, assim, eu tô um pouco mais tranquila nele do que no de Krebs em geral.
Tá, ok. Você não tem dificuldade em ler os ciclos também não, né? Tipo, aqui, por exemplo, a gente tem os ciclos. Você consegue entender quais são reações reversíveis e irreversíveis? Onde que consome e libera? Sim, da setinha ela explicou bem na hora lá pra gente. Foi bem tranquilo. Tá, então eu vou passar só a geralzão mesmo, porque o ciclo de Krebs, na verdade, ela não cobra com muito detalhes, não. Então você não precisa saber, por exemplo, enzimas e os outros compostos que formam ali no meio, tá? Se ela cobrar esse tipo de coisa, ela coloca o desenho na prova, o ciclo. Então, ó, no geralzão, ciclo de Krebs vai ser onde as vias metabólicas das três macromoléculas, né, dos três macronutrientes vão se encontrar. Até aí, ok, né? Então, a gente vai ter os carboidratos, que vão passar pela glicólise e descarboxilação do piruvato, e vai se tornar acetil-CoA. Temos as proteínas também, que os aminoácidos eles vão ser convertidos em acetil-CoA quando a gente estiver precisando de energia. E temos os lipídios também, né? As moléculas que a gente reserva, que a gente usa para ter a maior reserva de energia no nosso organismo. Então, assim, todos eles vão se encontrar no acetil-CoA, que é uma moléculazinha de 2 carbonos ligada com uma coenzima A. Lembrando que a gente tem aqui no metabolismo dos carboidratos, a gente vai ter a glicólise, e vai ser aquela etapa que vai quebrar a glicose na metade. Então a gente vai ter 6 carbonos inicialmente e vai passar a ser 2 moléculas de 3 carbonos. E depois a gente tem a descarboxilação do piruvato, que é justamente a fase em que esses piruvatos eles perdem um dos carbonos, ou seja, a descarboxilação, e acabam virando acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos, ok? Aí, a entrada da acetil-CoA no ciclo de Krebs exige que a gente tenha essa moléculazinha aqui, que é o oxalocetato. O oxalocetato é uma molécula que ele vai originar no final do ciclo de Krebs, só que assim, ele tem que estar sempre o tempo todo ali para ele poder ligar com a acetil-CoA e formar outra molécula que é o citrato. Citrato. Tanto que o ciclo de Krebs, ele também pode ser chamado de ciclo do citrato, se eu não me engano, ou do ácido alguma coisa, que está relacionado ao citrato por ser a primeira molécula que a gente forma no ciclo de Krebs. Então a gente vai ter aqui a formação do citrato, e depois a gente vai ter aquelas reações com aquele tanto de enzima, a gente vai ter a liberação de 2 moléculas de carbono, nesse ciclo aqui. Então, no caso, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque essa parte é só questão de olhar o gráfico mesmo, se ela colocar na prova. Então tem aqui o CO2 sendo liberado pela isocitrato desidrogenase e depois pela alfa-cetoglutarato desidrogenase. Lembrando que essas 2 moléculas de carbono, eu vou colocar elas juntas aqui, tá? Essas 2 moléculas de carbono, no ciclo do glioxilato, elas são aproveitadas para formar uma nova molécula, que é o próprio glioxilato. Então, vou colocar aqui 2CO2, tá? São liberadas separadamente, mas eu coloco junto só para facilitar. E aqui, a gente vai ter a liberação também das coenzimas reduzidas, que vão ser, se eu não me engano, 3 na ADHs, uma na isocitrato desidrogenase, outra na alfa-cetoglutarato desidrogenase, e outra na malato desidrogenase. E a gente vai ter um FADH2 também. Então, deixa eu botar aqui. Aqui, a gente não vai focar em quantidade de ATP formada, porque não é a principal função do ciclo de Krebs, tá bem? O ciclo de Krebs ele vai ter 3 funções principais. Ó. Ele vai ter três funções principais. A primeira é a de oxidar os nutrientes. Então, ele faz essa oxidação dos nutrientes para estar gerando as coenzimas reduzidas. A segunda, como eu acabei de falar, é gerar as coenzimas reduzidas, ADH2. E a terceira é gerar outros produtos, né, outros metabólitos que vão ser utilizados em outras vias também. Então, aqui no meio a gente vai ter formando malato, fumarato, o próprio citrato mesmo. E esses nutrientes, às vezes, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são tirados do ciclo de Krebs e utilizados
em outras etapas do metabolismo. Mas isso não costuma acontecer com tanta frequência, porque, como eu falei, a gente precisa do oxalacetato no final para o ciclo de Krebs estar funcionando. Mas acontece. A função principal que eu gosto de dar destaque é a produção de coenzimas reduzidas, porque é a forma que a gente armazena energia para a produção do ATP. Então, a forma como a gente armazena energia no nosso organismo, ela não vai ser tipo na forma de ATP, porque o ATP a gente só produz ele quando a gente necessita. Então, assim, eu estou produzindo uma quantidade basal, que é agora uma quantidade bem pequena de ATP, que eu estou sentada, então meu metabolismo está baixo. No momento que eu preciso de uma grande quantidade de energia, aí que eu vou pegar essas coenzimas reduzidas e transformar elas em ATP pela fosforilação oxidativa, né, pela cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação. Então, a função principal do ciclo de Krebs é produzir coenzimas reduzidas, que é a forma como a gente vai armazenar energia, ok? Só para não confundir isso aqui tipo, com questão de armazenamento de energia, como por exemplo no tecido adiposo, a gente tem as reservas de energia, né? Então a gente tem de carboidrato, que é o glicogênio, a gente tem a de lipídios, que é o tecido adiposo. Só que assim, quando a gente está falando de armazenar energia no sentido de estar armazenando nutriente, aí a gente fala do tecido adiposo e do glicogênio. Mas quando a gente fala assim de armazenar energia para ser gerada rapidamente, a gente fala de NADH e FADH2, ok? Então, assim, no conteúdo até agora, como ela não entrou muito na questão do glicogênio, também não entrou na parte do tecido adiposo, se cair na prova ali, tipo, como que o organismo armazena energia e tiver a opção de coenzimas reduzidas, são as coenzimas reduzidas, tá bem? A menos que esteja perguntando sobre triacilgliceróis. Só que isso era conteúdo da prova anterior também, então muito provavelmente ela não vai entrar nisso. Vocês querem que já entre em cadeia de transporte de elétrons de uma vez? A partir daqui? Que aí eu só continuo o desenho do lado. Pode ser. Alguém tem alguma dúvida sobre o ciclo de Krebs? Não? Tá tudo ok, gente? Você sabe o que pode cair dele na prova? As questões? Olha, com certeza ela vai perguntar funções, né? Porque com certeza ela vai querer colocar lá na prova que a função é produzir ATP, porque geralmente confunde o pessoal. Deixa eu ver o que mais. Ela pode perguntar sobre controle respiratório, né? Então, a produção do ATP e do ADP. Só que aí, se bem que controle respiratório entra mais em cadeia de transporte do que ciclo de Krebs. Eu acho que no ciclo de Krebs ela deve perguntar a questão das coenzimas reduzidas, né? Que é a principal forma de energia que é produzida no ciclo de Krebs. Ela deve perguntar também sobre o ciclo do glioxilato. Então, qual a diferença do ciclo de Krebs para o ciclo do glioxilato? Deixa eu ver o que mais. Quantidade, provavelmente ela não vai perguntar não. Ela normalmente não pergunta quantidade, exceto se ela der a imagem do ciclo na prova. Nas provas anteriores dela, ela costumava colocar o ciclo de Krebs na questão aberta e pedir para a gente ler ele. Então, quantas moléculas de NAD e de FAD são liberadas, quantas de CO2, quanta água é liberada ou consumida, quantas moléculas de ATP estão sendo liberadas. Sobre número de carbonos, ela não deve perguntar, nunca perguntou sobre isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Sobre o ciclo em si, eu acho que é isso. Talvez ela deve perguntar algumas dessas coisas aqui também. Então, questão de. Deixa eu ver. Radicais livres, eu acho que tem chance dela perguntar.
Esse aqui já é a cadeia de transporte também. E talvez o geral, que seria tipo localização da glicólise, da descarboxilação do piruvato e do ciclo de Krebs. Aí a glicólise no... Aqui, rapidinho, eu tô só dando uma passada aqui pra ver se eu acho alguma dúvida do ciclo de Krebs. Aí tá falando assim que o rendimento o ciclo de Krebs precisa ser completo, você tem que dar 2 voltas nele. É isso? Oi? Para ele ser completo, a gente tem que dar 2 voltas nele, porque Não, eu sei que assim, não o ciclo, necessariamente. o ciclo de Krebs completo é uma volta. Mas agora a oxidação da glicose completa É é 2 isso, então. voltas. Não, é isso que eu confundi. Eu lembro dela falando especificamente que são 2 voltas e a gente teria que fazer tudo de novo. Então, com 2 voltas é. A oxidação Repete, completa da glicose. oxidação completa, né? Tá. Ok? Tá. Tá. Então, alguém tem dúvidas sobre o duplo oxilato? Não, acho que tá tudo certo. Tá, vou passar então de uma vez para cadeia de transportes, tudo bem? De transporte. Ah, cadê meu mouse? Indo agora para a cadeia de transporte de elétrons, como eu falei, o ciclo de Krebs vai ter a função de produzir as coenzimas reduzidas. Então ele vai estar ali o tempo todo produzindo coenzima reduzida, e quando a gente estiver precisando de uma maior quantidade de ATP, essas coenzimas vão ser destinadas em maior quantidade ali para a cadeia de transporte de elétrons, ok? Então a gente vai ter aqui a NADH sendo destinada para o complexo 1 da cadeia e a FADH2 sendo destinada para o complexo 2 da cadeia. Lembrando que todos os complexos, exceto 2, vão bombear prótons assim que eles receberem os elétrons. Então eles vão receber o elétron da coenzima reduzida, né, estão recebendo uma carga negativa, e ao mesmo tempo eles vão receber uma positiva, que vai ser o próton, que eles vão bombear para o espaço intermembranas. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a membrana interna. Membrana interna. Aqui é o espaço intermembranas. E aqui a membrana externa. Ok. Enfim, aí como eu estava falando, o 1 vai receber os elétrons da NADH, o 2 vai receber os elétrons da FADH2. 1 e 2 vão passar os elétrons deles para a coenzima Q, lembrando que os complexos 1, 2, 3 e 4, eles são, como eu posso dizer, componentes que são fixos na membrana, então eles não saem do lugar, eles estão o tempo todo ali no mesmo local. A coenzima Q e o citocromo C são componentes móveis da membrana, né, da cadeia de transporte de elétrons. Então, eles podem ficar transitando na membrana em si.
Por isso que o 1 e o 2 vão passar esses elétrons para a coenzima Q, que vai conseguir se movimentar aqui no meio e vai levar os elétrons para o complexo 3. O complexo 3 vai entregar esses elétrons para o citocromo C, que também se move aqui no meio da membrana, e o citocromo C vai entregar para o 4. E o 4, no final das contas, ele vai entregar os elétrons dele para o oxigênio, que vai virar uma molécula de água. Lembrando que essa água aqui ela é aproveitada pelo nosso organismo, ok? Como eu estava falando, no momento que esses complexos recebem esses elétrons, eles vão bombear prótons, exceto 2. Então aqui vai ter bombeamento de próton, aqui vai ter bombeamento de próton, e o 4 também vai ter bombeamento de próton. Beleza? Esses prótons, eles vão ficar localizados no espaço intermembranas, e como a gente vai ter aqui uma grande concentração de prótons, esse meio aqui ele vai começar a ficar ácido e vai começar a ficar extremamente carregado positivamente, formando o que a gente chama de gradiente de prótons. Esses prótons, como eles estão no meio que está muito concentrado assim, com cargas positivas, está muito ácido, eles vão tender a voltar para a matriz mitocondrial, que é um espaço que está com cargas menos positivas, né? Então eles vão ser atraídos por esse meio que está menos carregado. Então eles vão passar pela TPase, por quê? Porque ele não consegue atravessar a membrana. A membrana ela é impermeável a prótons e qualquer outra moléculazinha que tenha polaridade. Então eles vão passar pela TPase. E no que eles passam pela TPase, essa mudança de potencial elétrico, ou seja, está passando uma carga positiva ali no meio, essa mudança de potencial elétrico vai fornecer a energia necessária para a TPase estar convertendo ADP em ATP, ok? Tá aí tudo bem, gente? Então aqui a gente vai ter ADP. Tá tranquilo. Ok. Tá, deixa eu ver o que mais. Falando agora sobre radicais livres. Acontece que às vezes, nessa cadeia aqui, o elétron ele pode acabar escapulindo por alguma outra parte da cadeia que não seja o complexo 4. Quando ele sai da cadeia sem ser no complexo 4, lembrando que a molécula de oxigênio ela fica presa no complexo 4, para ela poder receber todos os elétrons bonitinho. Então vai receber 1, vai receber 2, vai receber 3, vai receber 4. E aí vira água. Se esse oxigênio estiver aqui solto na matriz mitocondrial e escapulir um elétron aqui, seja do complexo 1, do 2, do 3, e esse elétron for para a matriz mitocondrial, ele pode ser capturado pela molécula de oxigênio que vai estar livre aqui, e aí o que a gente vai ter vai ser a formação de um radical livre, que é uma moléculazinha extremamente reativa e que tende a interagir com membranas lipídicas, né? Então, vai quebrar a membrana vai romper, né? Fazer a lise da membrana da mitocôndria, vai danificar a membrana da célula também, se for produzida em grande quantidade. E outra, os radicais livres, eles estão sempre sendo produzidos no nosso organismo. Só que a gente pode acabar produzindo eles em maior ou menor quantidade, dependendo das condições ambientais. Então, se a gente estiver, por exemplo, tomando muita radiação solar, isso vai influenciar na cadeia de transporte de elétrons, pode induzir a uma produção maior de radicais livres. Por outro lado, o uso do protetor solar vai reduzir a quantidade na produção desses radicais livres. O consumo também de antioxidante vai reduzir o impacto dos radicais livres, então eles vão ser produzidos, só que aí eles vão oxidar os antioxidantes em vez da membrana das células. E no caso, a gente vai ter aí uma redução no dano dessas membranas e por isso a gente vai ter uma conservação maior das nossas células, o que leva a reduzir o envelhecimento precoce também. E agora falando também de desacopladores e inibidores. Vou começar pelos inibidores. O inibidor são moléculas maléficas que tendem a ligar, geralmente irreversivelmente, nos complexos enzimáticos. E quando eles ligam nos complexos, eles param todo o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons e a ATPase junto. Ou ATP sintase. Eu chamo de ATPase, tá, gente? Mas os dois nomes estão certos. Enfim.
E aí, quando a gente tem um inibidor ligando aqui no meio, os dois processos vão ser interrompidos, e no caso a gente não vai ter reoxidação das coenzimas mais, e não vai ter a produção de ATP. Isso é maléfico porque a gente simplesmente não vai conseguir produzir energia, não vai conseguir reoxidar coenzimas, e isso atrapalha todo o metabolismo. Por isso eles são maléficos, ok? Então a gente vai ter aqui o inibidor, se ele estiver atuando no complexo 4, ele vai parar a cadeia, se ele estiver no 3, vai parar a cadeia. Se ele estiver no 2 ou no 1, 2 e 1 podem continuar funcionando individualmente. Por quê? Porque, como a gente falou, 1 ele doa os elétrons para a coenzima Q e o 2 também doa para a coenzima Q. Então, se eu, por exemplo, aqui inibir o 2, ele pode continuar recebendo os elétrons e entregando aqui para o resto da cadeia. Só que a cadeia não vai funcionar como deveria. Então, a gente considera que ela toda foi interrompida, ok? Os complexos eles continuam sendo passados para a coenzima Q, para o 3, para o 4, só que como fica muito devagar esse processo, a gente considera como a cadeia toda interrompida, tá bem? Então, se chegar a cair na prova que um inibidor está ali inibindo o complexo 1 ou o complexo 2, vocês vão explicar que se inibir o complexo 1, o 2 vai continuar funcionando. Se inibir o complexo 2, o 1 vai continuar funcionando. Só que como o processo reduz demais, reduz drasticamente a quantidade de elétrons que estão sendo transportados ali, quantidade... Se bem que prótons no 2 não faz muita diferença, mas como os elétrons ficam em quantidade reduzida, a cadeia ela não funciona como deveria e a gente considera que ela toda foi inibida, tá bem? E nesse caso a gente também não vai ter a produção de ATP mais. Outra coisa também, se cair na prova perguntando quais complexos estão reduzidos, quais estão oxidados. Quando a gente fala de reduzido ou oxidado, a gente está falando do estado final daquele complexo. Então, os inibidores, eles vão permitir que o complexo receba o elétron, mas eles não vão permitir que ele doe o elétron. Então, o 2, por exemplo, aqui, no momento que ele é inibido, ele vai receber aquele elétron e não vai doar mais. Então, ele vai estar no estado reduzido. Os outros que continuam funcionando, eles vão estar no estado oxidado. Por quê? Porque eles ainda continuam recebendo e entregando, ok? Se, por exemplo, em vez do 2, eu inibisse o 3 recebeu o elétron, está no estado reduzido, só que ele não vai doar mais. O 4, ele tinha recebido o elétron dele também e ele já doou o elétron. Então, como ele doou e não vai poder receber do 3 mais, ele está no estado oxidado, porque ele entregou o elétron dele para o oxigênio, tá bem? E o 1 e o 2, eles vão receber os elétrons deles, mas como eles não têm como entregar para a coenzima Q, que vai entregar para o 3, eles estariam no estado reduzido também. Então aqui, o complexo que é inibido, ele vai estar sempre reduzido. Os complexos anteriores a ele, se for o 3 e o 4, vão estar reduzidos também. Se for o 2 ou 1 ou 2, né, o outro complexo, ele vai estar oxidado também, ele vai continuar oxidado. E os complexos que estão sempre na frente, eles estão sempre oxidados. Ok? Alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem falar que eu vou mais devagar. Não, tá tranquilo. Ok. E falando agora então de desacopladores. Vou colocar de rosinha. Os desacopladores são moléculas que têm a capacidade de atravessar a membrana interna da mitocôndria. E no caso, eles eles têm tendência a se ligar em prótons, né, em íons H+. Então eu vou desenhar eles aqui como se fosse um quadradinho. A gente vai ter aqui um desacoplador, que ele consegue atravessar membranas. Ele vai se ligar com H+, e vai atravessar a membrana interna da mitocôndria. Quando ele atravessa essa membrana, ele vai levar o íon H+, com ele junto. E aqui no meio, no espaço, na matriz mitocondrial, ele vai liberar esse H+, e por causa disso, a gente vai ter uma redução no gradiente de prótons aqui. Então, a gente vai ter uma redução na quantidade de cargas positivas. Como a gente não vai ter mais a formação daquele gradiente de prótons, a ATPase ela vai reduzindo a quantidade de ATP formado. Então, aqui, se a gente já não tem mais esse H+, é um H+, a menos para atravessar a ATPase e formar ATP. Então, nisso, a gente vai reduzindo a quantidade de
ATP formado, até um ponto que assim a gente não vai ter mais a formação de ATP. Só que a gente não vai ter a formação de ATP, mas a gente continua tendo a cadeia funcionando. Então é isso que a gente chama de desacoplar, né? Desacoplamento. Vai ser a separação da cadeia de transporte da ATPase. Por quê? Porque esses dois processos eles são ligados um no outro. A gente já viu aqui que para um funcionar, o outro tem que estar funcionando. No caso do desacoplador, o que ele vai fazer vai ser parar a ATPase, a produção de ATP para, só que o transporte de elétrons continua e a reoxidação das coenzimas também. Então, essa energia da passagem dos elétrons que seria usada para produzir ATP, ela vai ser liberada na forma de calor. Então, geralmente, quando... Não vou falar geralmente também porque são muitas variáveis, mas às vezes uma das causas de alguém, por exemplo, que é bem magro e sente muito calor, libera muito calor, pode ser excesso de desacopladores nas células. Excesso não, né? Mas uma grande quantidade de desacopladores nas células. Ok? Tudo tranquilo, gente? Ok. Tá bem. Ah, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Hum. Eu não vou abordar rendimentos também não, porque ela não deve cobrar isso na prova, já que é variável. Mas assim, se estiver perguntando qual que é a principal etapa, qual que é a etapa que produz maior quantidade de ATP no organismo, né, em todos esses processos aqui, é a fosforilação oxidativa, tá bem? Não é ciclo de Krebs, que ele não tem essa função, não é glicólise, que também não tem essa função, e não é cadeia de transporte de elétrons, porque a função da cadeia de transporte é só reoxidar a coenzima e transportar os elétrons. Produção de ATP na fosforilação, ok? Acho que é isso. Tá, vocês querem que continue nesse mesmo sentido aqui? A gente não falou de introdução de metabolismo, glicólise, essas coisas. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte da matéria? Se puder Pega essa repassar. parte. Oi? Não, eu ia falar que o meu problema está sendo, por exemplo, na via das pentoses. E aí, tipo assim, se no final, depois se você quiser dar essa revisada pra galera e se você quiser reforçar um pouco mais, eu agradeço. Ok. Então vou só para a fosforilação agora, que é bem rapidinho também. E aí eu entro na via das pentoses também. Tem que ver também se tem alguma coisa para passar disso aqui, porque às vezes eu acabo já falando de fosforilação quando eu falo de cadeia de transportes. Controle. Aí já falei de inibidores, já falei de desacopladores. Isso aqui não costuma cair. O rendimento também não cai. É só controle respiratório. Isso aqui vocês tiveram dificuldade? Senão a gente já passa pra via das pentoses. Não, pode passar. Pode passar. Ok. Vou apagar isso aqui, tá? Tá bem.
A via das pentoses, quando eu vou explicar essa parte, eu gosto de fazer ela comparando com o restante das coisas que vocês já viram. Então aqui, eu vou falar 3 coisas só sobre a via das pentoses. Então, primeiro é a função dela. A função dela é basicamente produzir ribose 5-fosfato e NADPH. A ribose ela vai compor nucleotídeos e coenzimas. E o NADPH é uma coenzima reduzida que tem como função doar prótons para aquelas vias de síntese, principalmente síntese de ácidos graxos. Então, é uma coenzima que ela vai reduzir os nutrientes, ok? Lembrando que a via das pentoses ela ocorre no citoplasma também, então ela compartilha materiais com a glicólise, tá bem? Então é o seguinte, quando a glicose entra no nosso organismo, ela tem 2 caminhos para seguir. Ou ela vai para a glicólise, se a gente estiver precisando de energia, ou ela vai para a via das pentoses, se a gente estiver precisando de alguma dessas 2 coisas. A via das pentoses, vou explicar aqui agora o funcionamento delas. Como eu falei, eu gosto de comparar uma coisa com a outra. Então, vou colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Uma parte vai ser as vias degradativas e a outra vai ser as vias de síntese. Aí eu vou escrever aqui Krebs, que é a via degradativa que a gente mais conhece agora, por enquanto. Mas assim, poderia ser qualquer via degradativa aqui, tá? E cadeia respiratória. Vou abreviar. E aqui eu vou colocar só vias de síntese. E via das pentoses. Inclusive, gente, se a minha letra tiver ruim, vocês podem falar também. Eu tenho que escrever com letra de caixa alta. Os meninos da escola que eu dou aula no residência, eles reclamam da minha letra, velho. Eles falam que eles estão lendo hieróglifos. Dá mó raiva. Tá. Fazer de vermelho? Não, de azul. Enfim, ó, como eu tava falando, eu gosto de fazer comparando as coisas. Então, a gente vai ter as vias degradativas, um exemplo delas é o ciclo de Krebs, e a gente vai ter vias de síntese também, que são vias que reduzem os nutrientes. Então, por exemplo, no ciclo de Krebs a gente oxida nutriente, então glicose, proteína, lipídio, todas as coisas assim, que vão entrar no nosso organismo, os macronutrientes, eles vão ser oxidados no ciclo de Krebs. Só que aí quando a gente vai pegar esses nutrientes já lá nas moléculas já todas quebradas, né, a gente vai pegar eles e vai compor outras moléculas para a gente armazenar. Então, por exemplo, os ácidos graxos, a gente consome o ácido graxo, quebra ele em vários pedacinhos e depois a gente constrói uma molécula gigantesca de ácido graxo, que é o ácido palmítico, para estar armazenando depois no tecido adiposo. Então, quando a gente vai pegar e reconstruir esses nutrientes para a gente armazenar eles no nosso organismo, a gente vai ter as vias de síntese que vão reduzir esses nutrientes. Então, aqui a gente oxida, aqui a gente reduz nutriente, ok? Só que aí o que acontece? Essas vias, seja elas degradativas, seja elas de síntese, elas precisam de alguma coisa que dê suporte para elas funcionarem. Então, no caso do ciclo de Krebs, da glicólise, todos esses processos aí que vão estar gerando NADH e FADH2, vão ter suporte do quê? Da cadeia respiratória, né? A cadeia de transporte de elétrons. Então, aqui a gente vai ter a formação de NADH e FADH2, que vão ser as coenzimas reduzidas, que vão ser reoxidadas na cadeia de transportes, na cadeia de transporte de elétrons. E aí, quando são reoxidadas, elas voltam para as vias degradativas na forma de PAD+, e NAD+. Ok? Agora, as vias de síntese, como aqui o que a gente vai ter vai ser a redução dos nutrientes em vez da oxidação, as coenzimas elas vão sair daqui na forma oxidada delas. Então, aqui a gente vai ter o NADP+,
lembrando que aqui a gente tem a NADH e FADH2 nas vias degradativas. Nas vias de síntese a gente vai ter o NADPH, ok? No caso aqui NADP+. Então tá, ó. Aqui a gente vai ter redução dos nutrientes, então a coenzima ela vai oxidar nesse caso aqui. Então ela vai sair na forma de NADP+. E o que vai dar suporte para as vias de síntese continuarem é a via das pentoses fosfato. No caso aqui, a NADP+, ela vai reduzir novamente para que ela possa voltar para as vias de síntese na forma de NADPH. Ok? Então, esses dois aqui, cadeia respiratória e via das pentoses fosfato, são simplesmente vias que a gente utiliza para reciclar as coenzimas, né? Isso entre aspas, vocês não vão colocar reciclar na prova, tá bom? Mas aí o que acontece vai ser, cadeia respiratória, ela dá suporte às vias degradativas, reoxidando as coenzimas, e a via das pentoses dá suporte às vias de síntese, ou seja, as vias redutoras, reduzindo a NADPH, ok? Então, NADPH vai ser a NADP+, vai ser reduzida, vai para a via de síntese, vai oxidar novamente, vai para a via das pentoses, vai reduzir outra vez. Tá bem? Vocês conseguiram entender? Gente, ficou alguma Mais ou menos. Você poderia só repetir essa última parte, por favor? Uhum. Ó, então, só repassando geralzão. A gente tem as vias degradativas e as vias de síntese. Na via degradativa, as coenzimas elas vão reduzir, porque elas vão estar oxidando o nutriente. E aí elas reoxidam na cadeia respiratória. No caso das vias de síntese, as coenzimas, no caso a NADP+, ela vai oxidar, porque ela vai estar reduzindo o nutriente, e aí na via das pentoses ela vai ser re-reduzida, entendeu? Ela vai ser reduzida novamente, para que ela possa voltar para as vias de síntese e reduzir esses nutrientes, tá bem? Então aqui, ó, ela está na forma reduzida dela. Ela chegou aqui, ela vai reduzir o nutriente e vai se oxidar. Aí depois ela volta para a via das pentoses fosfato, e aqui na forma oxidada ela vai reduzir outra vez para que ela continue esse processo aqui, tá bem? Então a via das pentoses nada mais é do que uma via que vai dar suporte às vias de síntese ou de redução de nutrientes, né? No caso de ácidos graxos, né? Principalmente. Eu vou colocar aqui do lado, os meninos até me pediram para fazer isso na monitoria ontem, então eu vou colocar aqui. Das vias das pentoses para as vias de síntese. Deixa eu ver aqui como eu vou colocar. Que vai ser então aqui, ó. Aqui, saindo das vias de síntese, a coenzima ela vai estar reoxidando, tá bem? E aí ela vai chegar oxidada na via das pentoses. A via das pentoses vai reduzir ela, e aí ela vai chegar na via de síntese reduzida, tá bem? Aí aqui na via de síntese ela vai reduzir nutriente e vai se oxidar. E na via das pentoses ela vai se reduzir para poder voltar aqui e continuar reduzindo os nutrientes, tá bem? Aqui é o contrário. Então, isso aqui, no caso aqui, o que a gente tem desse lado é basicamente o oposto do que a gente tem no outro. Enquanto aqui a gente tem coenzima reduzindo, aqui a gente tem coenzima oxidando. E na via das pentoses, comparado com a cadeia respiratória, na cadeia respiratória a gente tem coenzima reoxidando e aqui a gente tem coenzima re-reduzindo. Tá bem? Deu para entender ou ainda está confuso? Gente, vocês estão aí?
Deu pra entender, sim. Ok. Enfim, e só terminando a via das pentoses, a via das pentoses, ela tem duas etapas, né? Claro, tem várias reações ali no meio. Mas, resumindo ela, a gente tem duas etapas. Uma que é oxidativa e outra que é não oxidativa. Mas aí, o que tem essas duas etapas, né? O que vocês precisam saber de mais importante nelas? O que vai ser formado nessas etapas. Então, a etapa 1 ela serve para produzir NADPH, principalmente. E a etapa 2 serve para produzir ribose. Ribose, que vai constituir nucleotídeos e coenzimas. E o NADPH, que vai servir para reduzir os nutrientes, tá bem? Os ácidos graxos. Só que aí o que acontece? A etapa 1 e a etapa 2, elas são independentes temporalmente uma da outra. Mas a etapa 2, ela precisa que a etapa 1 tenha acontecido para que ela possa acontecer também. Por quê? Porque na etapa 1, a gente vai ter a formação dessa moléculazinha aqui, que é a ribulose. A ribulose é o que vira ribose depois na etapa 2. Então, para que a etapa 2 aconteça, a 1 tem que ter acontecido. Só que elas não precisam ser ativadas ao mesmo tempo. E elas não precisam acontecer assim, uma logo depois da outra. Então, eu posso, se eu estiver precisando só de NADPH, eu posso só ativar a etapa 1. Se eu estiver precisando simplesmente de ribose, e eu tiver ali ribulose formada, eu posso simplesmente fazer a etapa 2 sem fazer a etapa 1 naquele momento, ok? Então, isso vai depender do que o organismo está precisando na hora. Se eu precisar de NADPH, ativa a primeira. Se eu estiver precisando de ribose, eu vou ativar a segunda. Só que, para a segunda acontecer, a primeira tem que ter acontecido em algum momento anterior por causa da ribulose. Tá bem? Ok. Ok, então é só isso. A via dos pentose fosfato. Tá bem? Alguma dúvida? Gente, se vocês não estiverem entendendo, tipo, se eu estiver falando muito rápido ou estiver confuso, vocês podem falar. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro, porque realmente quando o professor explicou, eu falei, meu Deus, Bom, o que ela tá falando? Mas agora, com você explicando, ficou mais tranquilo. mas ó, se eu estiver falando muito rápido, se estiver confuso, vocês podem perguntar quantas vezes for necessário, que eu vou responder quantas vezes for necessário, tá bem? Vou tentar arrumar outro jeito de explicar as coisas para ficar um pouco mais fácil de entender. Tá, tem alguma outra parte da matéria que vocês têm dúvida? Para eu seguir para ela? Que agora entra no metabolismo de carboidratos 2 e a fotossíntese. Vocês tiveram dificuldade nessas partes? A real é que a fotossíntese eu não parei para estudar ainda, sabe? Tipo, eu só acompanhei a aula dela na segunda-feira, então eu meio que não tenho dúvida ainda. Ok. Tô compreendendo. Inclusive, eu tô até fazendo um exercício de fotossíntese para hoje aqui. Aí, como eu não fui na aula segunda, eu tô revendo algumas coisas, assim. Mas o que, se você né, se tiver tempo, se a pessoa não tiver mais dúvida, eu só não tô entendendo isso, a questão da fotofosforilação na fotossíntese. Tá bem. Então vou direto para a fotossíntese agora. E depois eu volto em metabolismo de carboidratos 2 se sobrar tempo, tá bem? Porque vi que esse aqui vocês não estão com dúvida, então tá tranquilo. Pode ser. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer revisão agora de fotossíntese. Se surgir dúvida depois, vocês podem perguntar para a Fábia, na monitoria de amanhã, na de quinta. Ou então mandar mensagem Tá para bom. alguma de nós duas, tá? Tá.
Questão de quimiotróficos e fototróficos eu não vou entrar. Isso aqui também não costuma cair na prova, mas isso aqui é só explicando que a fotossíntese não é o oposto da oxidação da glicose, tá? As duas reações, quando você pega a fórmula geral delas, elas são espelhadas, mas uma não é o oposto da outra, não é o... Como é que eu falo? Não é o inverso da outra, porque se fosse, elas seriam reversíveis, entendeu? Então, da mesma forma que você oxidaria a glicose, você faria a fotossíntese. Só que a fotossíntese, ela precisa de todo aquele maquinário para poder acontecer, que aproveita a luz solar. Então, não dá para considerar uma o inverso da outra. Tá. Ok, falando de estrutura do cloroplasto. O cloroplasto ele vai ter duas membranas, além da membrana tilacoide, mas essas duas membranas principais vão ser a membrana externa e a membrana interna, então é bem semelhante à mitocôndria. A membrana externa ela é mais permeável para a gente ter ali a passagem dos nutrientes, né, dos íons e tudo mais, e a membrana interna ela é de permeabilidade seletiva, porque ela vai evitar que esteja entrando outras coisas que não deveria ir no meio. Não vou entrar em detalhes nisso não, tá? Mas, enfim. O principal aqui que a gente precisa saber é o estroma e a membrana tilacoide, tá bem? As duas estruturas mais importantes. O resto, ela não deve perguntar não. Mas o estroma é onde a gente tem as enzimas que vão estar fazendo aquela parte do ciclo de Calvin, que seria a fase escura da fotossíntese, né, que não deveria ser chamada assim. Mas enfim, é onde tem o ciclo de Calvin. E a membrana tilacoide é onde tem a fase clara, que no caso vai ser a parte dos pigmentos e da cadeia de transportes do cloroplasto, tá bem? Seria o transporte de elétrons, né, no caso? Exatamente. Ah, ok. Aí aqui, como eu falei, a membrana tilacoide, ela vai ter nela os pigmentos fotossintéticos, então os pigmentos que vão estar absorvendo a energia luminosa, que são as clorofilas, né? A gente tem clorofila A e B, mas isso vai mais para fisiologia vegetal, não deve cair na prova. A faixa de absorção de luz da fotossíntese é do espectro visível, então entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelho, ok? Falando como que isso aqui acontece. A gente vai ter nos fotossistemas os pigmentos fotossintéticos, então as clorofilas. A clorofila, elas vão receber a energia solar, né? Todas elas vão estar recebendo energia solar, e elas vão começar a vibrar, literalmente tremer, elas vão ficar no estado agitado delas. Então elas vão ficar vibrando, e aí elas vão transmitir essa vibração de uma para outra. Então vocês já ouviram falar de ressonância na física? Acho que é ressonância que chama. Então quando um objeto começa a tremer, sim. ele faz o outro tremer também, e eles começam a tremer juntamente. Então é o que vai acontecer aqui. Uma clorofila vai começar a tremer e vai transmitir essa agitação para outra clorofila, que vai transmitir para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, até chegar no centro de reação, né, ou barra especial. Que são duas clorofilas que, em vez delas transmitirem a agitação, elas vão transmitir elétron. Né? Então, as clorofilas, as outras, né, que são as clorofilas que vão receber energia, elas vão voltar ao estado original delas, então ao estado... sem ser citado, o estado basal, né, o estado fundamental delas, elas vão retornar transmitindo agitação. Essas duas, elas vão voltar ao estado fundamental transmitindo elétrons. Então, elas vão ter se eu não me engano, uma moléculazinha que tem magnésio, que vai liberar o elétron quando essa agitação alcançar elas. Liberando o elétron ele vai ser conduzido para a cadeia de transporte. Então, tá aqui o que eu tinha mencionado, né? A gente tem aqui o fotossistema e tem as moléculas de barra especial. Aí, a moléculazinha inicial vai liberar esse elétron para essas moléculas aqui, né? Do fotossistema 2 e do fotossistema 1, e eles vão passar para o estado agitado deles. O estado agitado aqui é, no caso, transporte de elétrons. Então, ela vai liberar o elétron e vai passar a estar carregado mais positivamente.
Mas não vamos entrar em detalhe em questão eletrônica aqui não. Então tá, então liberou o elétron, passou para o estado agitado. Esse elétron aqui, ele vai ser entregue para a plastoquinona. Plastoquinona são... detalhe, plastoquinona e plastocianina são os dois elementozinhos móveis dessa cadeia aqui, ok? Então, elas estão dentro dos fotossistemas, no caso da plastoquinona, né? A plastocianina está do lado de fora, mas elas são as estruturas que se movimentam dentro da membrana e dentro dos complexos, tá bem? Seria semelhante à coenzima Q e o citocromo C. Mas tá, a moléculazinha ali do fotossistema 2, ela vai passar para o estado agitado dela, que ela doou um elétron. Então, por isso que tem esse asterisco aqui, significa que ela está no estado agitado. E aí, ela vai doar esse elétron para a plastoquinona. Doando para a plastoquinona vai doar para o citocromo B6F. Citocromo B6F doa para a plastocianina. Plastocianina doa para o complexo 1. Lembrando que aqui o número dos complexos é na forma decrescente, mas isso aqui é só por causa do que foi descoberto primeiro. E no fotossistema 1, esses elétrons eles vão ser entregues para o NADP+, que vai virar NADPH. Ok? Então, assim, esquecendo aquela imagem de toda confusa, o que a gente vai ter vai ser clorofilas recebem a luz, vão transmitir vibração até o centro de reação. O centro de reação vai transmitir um elétron. E doar um elétron para plastoquinona. Plastoquinona doa para citocromo B6F. Citocromo B6F para plastocianina. E plastocianina para o complexo 1. Do complexo 1 vai para o NADPH. Né, para o NADP+, que vira NADPH. E aí, assim, não precisam decorar também a parte de plastoquinona e plastocianina, porque isso aí ela não deve cobrar, não. Mas o que vocês vão precisar saber é que nessa fase, claro, o que a gente vai ter aqui no final vai ser uma produção de ATP, porque a gente vai ter aqui também a ATPase, da mesma forma que a gente tem lá na cadeia de transporte de elétrons. A gente vai ter a produção de NADPH, que vai ser utilizado depois na fase escura, e a gente tem a produção de oxigênio também. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ok, não tem nada. Lembrando também aqui que o cloroplasto, vou apagar essa parte aqui. O cloroplasto, ele vai ser meio que invertido em relação à mitocôndria. Então deixa eu desenhar aqui. Isso aqui vai ser... Ok. Essa parte aqui é a membrana tilacoide, tá bem? E aqui vou desenhar de laranja a mitocôndria. No caso eu vou desenhar só a parte da membrana interna, tá bom? Não vou desenhar a membrana externa não, porque vai dar trabalho. Ou melhor, finge que essa linha aqui do meio é a membrana interna e aqui a membrana tilacoide, tá bem? O que a gente vai ter aqui, no caso da mitocôndria, vai ser os prótons saindo da matriz mitocondrial, indo para o espaço intermembranas, e depois, pela ATPase, eles voltam para a matriz mitocondrial. Aqui no caso do cloroplasto, vai ser o contrário. Eles vão estar entre as membranas, né, a membrana interna e a membrana tilacoide, e vão ser bombeados para o lúmen do tilacoide. Do lúmen, eles vão atravessar a ATPase, a ATP sintase, e vai voltar para esse espaço entre o lúmen, quer dizer, para esse espaço entre a membrana tilacoide e a membrana interna. Ok? Tá tranquilo essa parte? De que eles são invertidos? Sim. Beleza. Uhum. Aí tá. Essa parte aqui também da transmissão dos elétrons, da transmissão da agitação, né, o caminho da fotossíntese. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender.
No caso, eu vou fazer uma pergunta, pode ser idiota. A fotofosforilização seria esse processo, então, justamente de produção de ATP por meio de ADP. Na fotofosforilação vai ser a da fase escura, né, do ciclo de Calvin. Eu já vou explicar. Tá. Já vou explicar direitinho, tá bem? Porque na minha mente, por algum motivo, eu achei que era na fase clara. No ciclo de Calvin, na fixação de carbono mesmo. Mas tá, Entendi. então aqui a gente já chegou no que a gente queria. É produzido aqui na fase clara o ATP e o NADPH, depois daquela cadeia de transporte, certo? Então esse ATP e esse NADPH, eles agora vão ser utilizados no ciclo de Calvin. Então é usando esse ATP e esse NADPH que a gente vai ter a junção das moléculas de CO2 na forma de glicose. Então é nesse momento aqui que a planta ela vai estar capturando CO2 e compondo glicose a partir dele, ok? Putz, eu ia falar alguma coisa agora, esqueci. Deu branco. Tá, tá falando de usar ATP, NADPH, para transformar CO2 em glicose. Tá, eu esqueci Então, total. tipo assim, na fase clara, ele vai gerar esse NADPH e o ATP, e ele vai ser utilizado na fase escura, que é o ciclo de Calvin. Exatamente. Na verdade, ser utilizado no ciclo de Calvin, que é a fase escura. Exatamente. Fase clara serve basicamente para converter energia luminosa em energia química, ou seja, ATP e NADPH, ok? A fase escura, né, o ciclo de Calvin, é a parte em que a gente vai estar compondo a glicose, que aí o vegetal vai armazenar ou utilizar no próprio metabolismo dele, tá bem? Então aqui, a fase escura, né, o ciclo de Calvin, resumidamente é isso aqui. É a conversão de uma ribulose em uma molécula de fosfoglicerato, ou de malato se a planta for uma C4. Mas, pegando aqui só a C3 inicialmente, vai virar uma molécula de fosfoglicerato, que é uma molécula de açúcar já em si, e depois essas moléculas elas são unidas na forma da glicose, tá bem? E aí, qual que é a questão do... Pera, deixa eu só ver aqui. Tá, não tem mais nada aqui. E qual que é a questão da fotofosforilação, né? Fotofosforilação? Eu escrevi aqui. Isso. Fotorrespiração, né? No caso. É fotofosforilação. Ah, tá, pera. Nossa, Você quer fotofosforilação? Fotofosforilação, na real, é basicamente a fosforilação oxidativa, só que no cloroplasto. Entendeu? A fotorrespiração é essa parte aqui, da fase escura, que é o que eu achei que você queria saber. A fotofosforilação é a formação de ATP aqui no cloroplasto. Então é a mesma coisa que a gente tinha falado da cadeia de transporte, entendeu? Então, basicamente, é porque a questão estava principalmente falando de qual que é a diferença da fotofosforilação para a síntese de ATP. Na verdade, é a mesma coisa. Então, elas são praticamente a mesma coisa, só que a fotofosforilação ela acontece no cloroplasto, né, a partir da cadeia de transporte do cloroplasto. A fosforilação oxidativa ela acontece na mitocôndria a partir da cadeia de transporte da mitocôndria, entendeu? Mas elas são a mesma coisa. É só a única diferença é aquilo que eu tinha mencionado. Como o H+ ele vai sair do lúmen e voltar para o outro lado da membrana tilacoide, a ATPase ela fica em sentido invertido em relação à ATPase da mitocôndria. Então aqui a gente vai ter uma ATPase que a ponta geradora de ATP dela fica voltada para a matriz mitocondrial. E aqui a gente vai ter uma ATPase que a ponta que forma ATP fica voltada para fora da membrana tilacoide. Ok? É a única diferença. Entendi. Eu tinha entendido que vocês queriam saber de fotorrespiração. Não, é porque eu fiquei na dúvida do que seria a fotofosforilação, porque eu não fui na aula ontem, sabe? Aí eu tô pegando justamente através dos slides e do resumo. Uma fotofosforilação é a formação de ATP. Praticamente. É a mesma, só que a diferença é que um... Tá, entendi. Obrigada. Nada.
E quem perguntou aí se a fotofosforilação era na fase 1, é na fase 1 mesmo, né? Na fase clara. Porque eu tinha entendido outra coisa, desculpa, gente. Tá, então a fotorrespiração que é na fase escura, que é no ciclo de Calvin. Fotorrespiração é ciclo de Calvin. Tá, Fotofosforilação é na fase clara. entendi. Mas, gente, vocês tiveram dúvida nessa parte de planta C4, essas coisas? Não, é só para confirmar, no caso das plantas C3, elas têm a formação de 3-fosfologlicerato, né? Uhum. E na C4 é um carbono 4, né? Fósforo enopiruvato carboxilase. Que Pois aí seria... essa questão aí eu fiquei até na dúvida, Amanda, se você tiver reparado também, é porque, se eu não me engano, ela tipo usou 4 carbonos, uma coisa tipo assim, e eu fiquei, mas isso não é um resultado dessa transformação? E aí eu coloquei essa, só que eu ainda fiquei meio em dúvida, e aí segunda-feira, né, quando ela for corrigir essa atividade, aí eu tiro essa dúvida com ela. Mas eu não sei se você lembra, mas parece que ela colocou, tipo assim, usou 4, ela coloca isso, que vai produzir esse do 3, que é na fase C3, e na fase C4 ele vai usar 4 carbonos. Eu fiquei nessa dúvida aí dos 4, dessa palavra especificamente usar, tipo, que ela colocou na atividade. Então, assim, seja o que Deus quiser. Diferente de C3 e C4, eu coloquei aqui. A C3 ela produz o 3-fosfoglicerato, que é o composto de 3 carbonos. E a C4 ela produz oxalacetato, que é o composto de 4 carbonos. Aí o oxalacetato, quando ele é quebrado, ele vai liberar um carbono a mais no meio. E aí, como a concentração de carbono fica muito alta, a planta ela não faz fotorrespiração. Tá, não. Ela tinha colocado uma dúvida sobre dia e noite também, só que nos slides dela e nem na aula dela ela comentou isso. E aí eu lembrei da minha aula de anatomia, da professora falando que não tem essa diferenciação de plano C3 e C4, ela vai fazer a fixação de carbono em diferentes horários, tipo, meio que o horário que ser conveniente para ela. Essa questão Essa questão de noite e dia, a Angélica deve ter colocado para confundir vocês, porque as plantas CAN têm essa diferença. Mas C3 e C4 não tem, não. Exatamente. Aí eu lembrei da aula de anatomia, que eu vou ter exatamente essa mesma matéria como prova na semana que vem. E aí eu falei, quem faz essa diferenciação é só a CAN. Não a C3 e C4. Aí eu fui mais ainda na que a Amanda comentou e eu comentei também. E assim, seja o que Deus quiser. Alguma outra dúvida em fotossíntese? Desculpa a confusão aqui, tá, gente? Com fotorrespiração e fotofosforilação. Minha cabeça não, tá tranquilo também. Vocês querem que passe por metabolismo de carboidratos 2? Pode. Eu achei ele um pouco mais tranquilo, mas se você puder dar só uma resumida também, só para ajudar aí a fixar, seria ótimo. Essa parte é mais de boa. Inclusive, essa vai ser a principal parte da matéria da próxima prova. Que ela volta nesse conteúdo e fica mais nessa questão de nutrição, do metabolismo de carboidratos, então é mais fácil de pegar. Mais divertido também. Enfim, sobre o metabolismo de carboidratos 2, a gente vai ter 3 etapas, né, que vai ser a glicogenólise, glicogênese e a gliconeogênese, né, essas 3. Além daquela glicólise que a gente já viu lá no começo, mas não vamos entrar nela porque senão confunde. E aí, eu vou começar pela glicogênese, tá? Na glicogênese, a gente vai ter a construção de uma molécula que serve para armazenar carboidratos. Né? A própria molécula em si ela é um carboidrato também, só que um carboidrato gigante, que é o glicogênio. O glicogênio é basicamente uma molécula enorme formada por várias moléculazinhas de glicose. Então, cada bolinha dessa aqui que eu desenhei, por exemplo, é uma molécula de glicose. No organismo, a gente tem 2 tipos de glicogênio. A gente tem o hepático,
que são só 100 gramas, e por causa disso, por ele ser bem pouquinho, ele só dura umas 8 horas. E a gente tem o dos músculos esqueléticos, né? Então, o glicogênio muscular, que é 300 gramas. Só que detalhe, o glicogênio muscular, a gente acaba que, mesmo tendo uma quantidade maior, a gente gasta ele muito rápido também, porque contração muscular é um trem que gasta energia muito rápido, ok? Mas aí, o glicogênio hepático, ele vai durar cerca de 8 horas só. E durante esse tempo de 8 horas, que a gente vai estar de jejum, a gente vai estar fazendo a glicogenólise. Só antes de eu entrar nos outros dois processos, o glicogênio hepático, ele serve basicamente para estar fazendo o controle da glicemia do nosso organismo. Então, com controle, eu quero dizer que ele tanto absorve glicose quanto libera glicose. Então, quando a gente estiver com a glicose muito alta, né, a glicemia muito alta no sangue, a gente vai estar absorvendo a glicose livre. E detalhe, todas as células do nosso organismo elas vão absorver a glicose, mas só as células do fígado as células do fígado e do músculo que vão construir o glicogênio, tá bem? Então, quando a gente libera insulina, todas as células que reagem à insulina vão absorver glicose. No fígado a gente vai construir o glicogênio hepático, e esse glicogênio hepático ele vai ser quebrado aos poucos quando a gente estiver de jejum. Então, assim que ele controla a glicemia. No músculo esquelético, é simplesmente para manter a contração muscular. Outra coisa também, glicogênio muscular, ele nunca vai ser utilizado para manter a glicemia, tá bom? Serve só para contração exclusivamente. Mesmo que a gente esteja precisando muito de glicose, a gente não utiliza ele, tá bem? E o do fígado, ele não utiliza a própria glicose que ele tem armazenada, tá bem? A fonte de energia dele não é essa glicose armazenada, é outra, tá bem? Outra fonte. Mas tá, como eu tava falando... Só um minutinho. Do fígado, então ele não utiliza a glicose reservada nele. Não. Ele utiliza outra fonte de energia, tá bem? A glicose que tem nele vai ser para outras células do organismo que precisam de glicose, mas não ele. Ah, tá, beleza. Quanto à glicogenólise, né, que nem eu falei, quando a gente está de jejum, o nosso organismo vai quebrando aquela moléculazinha de glicogênio e liberando glicose aos poucos. Então, isso vai ser um processo que vai durar 8 horas, que é o tempo que dura o glicogênio. E aí, no caso, como a gente vai ter cada pontinha aqui sendo quebrada por uma enzima, então a gente vai ter duas enzimas, né, que vocês não precisam lembrar do nome delas, não deve cair da prova, mas aí vai ter uma enzima agindo nessa ponta, outra enzima agindo nessa, outra enzima nessa, outra nessa, outra nessa, outra nessa, outra nessa, nessa. Então, com cada ponta vai ter uma enzima quebrando a cadeia de glicogênio, é um processo que acontece muito rápido. Então, assim, se de repente a gente precisa gastar glicose, precisa de energia rapidamente, em questão de minutos ou de segundos, a gente consegue quebrar esse glicogênio rapidamente e está liberando essa energia. E isso é útil para situações de luta e fuga, ok? Então, é um processo rápido e bastante eficiente. Deixa eu ver o que mais. Tá, falando de gliconeogênese agora, ao mesmo tempo que está acontecendo a glicogenólise, vai acontecer a gliconeogênese também. Só que o que acontece? Como nessas primeiras 8 horas de jejum, a gente está com glicogênio ali, a gente está liberando glicose aos poucos, não tem necessidade no nosso organismo ficar fazendo gliconeogênese, tá bem? Então ele vai fazer, mas em uma quantidade muito pequena. E assim, tá ali a glicogenólise trabalhando, todo o trabalho duro tá lá com ela, e a gliconeogênese está lá só brincando, só produzindo um pouquinho de glicose. A partir do momento que acabou o glicogênio, então após essas 8 horas, a gliconeogênese é o único processo que vai manter a glicose sendo liberada no sangue. Então esse processo ele se intensifica a partir desse momento. Então depois das 8 horas, que é o jejum prolongado, a gente vai começar a sintetizar a glicose a partir de outros compostos. Então quais são esses compostos? São os aminoácidos, o lactato e o glicerol, ok? Os aminoácidos são a principal fonte de substrato para a gliconeogênese.
Então, acontece que quando a gente está fazendo glicogênese, geralmente a gente está perdendo massa magra. Por isso que não adianta tentar fazer exercício ou ficar fazendo aquelas dieta louca de ficar horas e horas sem comer, porque você vai perder a massa muscular em vez de perder tecido adiposo, tá bem? Os outros dois nutrientes são lactato e glicerol. Lactato é uma moléculazinha que já é formada no metabolismo aeróbico dos nossos músculos. Então, o piruvato vai ser convertido a lactato quando a gente não tem oxigênio direito na circulação. Eu falei aeróbico? É anaeróbico, tá, gente? Desculpa. E o glicerol é uma moléculazinha derivada dos triacilgliceróis. Ok, então o triacilglicerol foi quebrado. Lembrando que triacilglicerol é uma molécula constituída de 3 ácidos graxos que fica armazenado no tecido adiposo. Então, aquela moléculazinha de triacilglicerol, que lembrando, é super reduzida e super apolar, ela vai ser quebrada, vai liberar 3 ácidos graxos e o glicerol. O glicerol ele vai vir para cá, para a gliconeogênese. E aqui ele vai formar glicose, tá bem? Tá. Geralmente a gente tem a ideia de que a gliconeogênese é um processo ruim, que a gente vai estar gastando massa muscular, só que não é, porque ele é um processo extremamente necessário. Como, assim, acontece em algumas situações, às vezes a gente está ali, passou 8 horas sem comer, se não tivesse a gliconeogênese, a gente não conseguiria suprir as células que necessitam de glicose exclusivamente. Então, passadas aquelas 8 horas que a gente já acabou o glicogênio hepático, a gente vai começar a desviar toda a glicose que é sintetizada pela gliconeogênese para aquelas células que precisam exclusivamente de glicose como nutriente. Tem outras que usam glicose, mas que usam também lipídio, ou que usam lipídios, ou que usam outras moléculas que, assim, aparecem mais para frente, são os corpos cetônicos. Mas, enfim, vai ter células como, por exemplo, do cérebro, que só vão estar utilizando a glicose, né? São o principal consumidor de glicose, cérebro e as hemácias. Então, no caso, a gliconeogênese vai desviar essa glicose para essas células que necessitam mais, e as outras elas vão utilizar tecido adiposo. Então, é um processo necessário mesmo. E não é algo ruim. E aqui a glicogênese, como eu tinha falado antes, que é a síntese do glicogênio no tecido hepático, né, no fígado e nos músculos, a gliconeogênese vai acontecer sob a ação da insulina. Então, como eu falei, a glicemia está alta, então todas as células vão começar a absorver a glicose, e elas absorvem isso por sinalização da insulina. A glicogenólise, que é quando a gente está de jejum, ela vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose no sangue a partir da ação do glucagon, ok? E a gliconeogênese é a ação do glucagon também. Então, esses dois é glucagon e esse aqui é a insulina. Acho que é só isso. Alguma dúvida? Não. Entre todos, esse é o mais tranquilo. Não, ok. Deixa eu ver aqui. Sobre o que vai cair na prova, a Angélica ela não me fala o que cai nas provas, mas assim, eu tenho uma certa noção do que ela gosta de cobrar. Às vezes ela faz algumas coisas diferentes do comum, então tipo na prova anterior, por exemplo, ela cobrou coisa da prática que ela nunca fez antes. Mas o principal que eu acho que deve cair vai ser fosforilação oxidativa, cadeia de transporte de elétrons, que ela deve perguntar algumas coisas sobre inibidores, desacopladores e talvez controle respiratório. Ciclo de Krebs, ela deve querer saber das funções do ciclo de Krebs e da diferença dele para o ciclo do glioxilato. Deixa eu ver o que mais. Vocês tiveram também isso aqui, fotossíntese, né? Ela deve perguntar algumas coisas também sobre glicólise, gliconeogênese, glicogênese e glicogenólise. E deixa eu ver aqui. De fotossíntese, ela nunca cobrou. Mas não vou falar que não vai cair, porque da última vez eu falei que algo não ia cair e aí, bum, caiu, né? Mas assim, se ela for cobrar de fotossíntese,
eu imagino que ela deve cobrar sobre o trajeto da fotossíntese. Então, aquela parte da clorofila que se agita e transmite agitação, a outra vai lá e libera elétron. Aí o elétron é transportado do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e depois para o NADPH. Ou ela deve cobrar quais são as coisas que são produzidas nas duas etapas, né? Então, a fase clara produz ATP e NADPH e a fase escura produz a glicose em si, né? A fixação de carbono. Deixa eu ver o que mais. Essa parte aqui de metabolismo de carboidratos 2, falei, né? Ela deve cobrar os 4 processos, então glicose, glicogênese, glicogenólise e gliconeogênese, mas eu acho que tem mais chance dela cobrar na próxima prova, porque como eu falei, esse conteúdo volta depois. Então vocês podem assim só memorizar o que é cada um desses processos e a diferença do glicogênio hepático para o glicogênio muscular. E ela costuma colocar a questão perguntando se o glicogênio hepático supre as células do fígado também e se do glicogênio muscular, se o glicogênio muscular serve para manter a glicemia. Ela costuma perguntar essas coisas, por isso eu já falo que não é nenhuma delas, tá? Deixa eu ver o que mais. Sobre glicólise e descarboxilação do piruvato, acho que ela deve ficar mais no geralzão, então ela deve perguntar para que servem essas etapas também, assim como o ciclo de Krebs. Então, glicólise produz piruvato, piruvato produz acetil-CoA. Ciclo de Krebs tem aquelas 3 funções, né? Converter acetil-CoA em gás carbônico, produzir outros substratos e gerar coenzima reduzida. Se tiver na prova falando que a principal função é produzir ATP, né, do ciclo de Krebs, essa aí é falsa, tá, gente? Eu acho que é só. Não tô lembrando de mais coisas que ela pode querer. Eu quero agradecer que eu já tenho que sair, mas muito obrigada, você ajudou demais. De nada. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho. E aí, Rafa, Sara e Vitória, vocês têm mais alguma dúvida? Assim, deu para relembrar bem os conceitos, tipo, né? Pontos principais que você passou, só que ponto de fazer a prova, eu realmente eu precisasse ter um pouco mais. Eu já ajudou bastante, pelo menos nas dias das pentose lá, que eu tava com um pouco de dúvida. E até em qual tipo complexo que passava o quê, qual que era, né, a partezinha e tal. Eu conseguia ler no seu resumo, só que assim, eu sou uma pessoa mais visual, então precisava ver um pouco mais, tipo, já ajudou bastante. Por mim, tá ótimo. Pra mim também dá ok. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estiver estudando, pode me mandar mensagem, tá bom? Tá. Então é isso, eu vou parar de Fechou, compartilhar aqui. beleza. Vou parar a gravação aqui.